E se você chegou nesse vídeo é porque você está na dúvida entre pegar o iPhone 13 ou o iPhone 14, né? A geração mais nova da Apple lançada esse ano. E para tirar sua dúvida, a gente vai fazer a comparação entre o iPhone 13 e o iPhone 14, lembrando que o preço do iPhone 13 sim está mais baixo em relação ao iPhone 14. E já adianto aqui que o iPhone 13 pode ser uma ótima pedida. Mas vamos lá para o comparativo. Em relação à construção, os dois aparelhos são praticamente idênticos. Os dois são construídos em vidro na parte de trás, vidro na parte da frente, né? E a sua lateral construída aí em alumínio, né? Uma construção premium dos dois aparelhos, eles são muito bonitos e bem construídos. Quando você pega esses smartphones na mão, você não vê falha, não vê detalhe nesses smartphones, realmente são bem construídos. O seu conjunto de câmera traseira, ela é na diagonal, né? Dá para perceber isso. E se os dois smartphones estiverem em capinhas, você não consegue diferenciar qual que é o modelo 13 e qual que é o modelo 14. Porém aqui o iPhone 14 ele é um pouco mais espesso, ele tem 7,8 mm contra 7,65 do iPhone 13. E o interessante é que em relação ao peso, o iPhone 13 traz 174 gramas, enquanto o iPhone 14 traz 172 gramas. Em relação ao peso não é tanta diferença assim, essas 2 gramas provavelmente você não vai sentir na mão, mas a espessura a gente acaba vendo diferença. E um outro ponto bacana é que os dois aparelhos trazem a certificação IP68, ou seja, a prova d'água por até 1,5 metros, por até 30 minutos, né pessoal? Não podemos passar desse tempo. E pra gente fechar essa parte de design, realmente a Apple não trouxe diferença de um modelo para o outro significativo. O iPhone 13 é praticamente igual ao iPhone 14 ou vice-versa. E na parte da frente, né, a gente vê que o notch dos dois aparelhos estão do mesmo tamanho. A Apple só trouxe a ilha dinâmica para os modelos 14 Pro e 14 Pro Max. Os iPhones 14 e 14 Plus traz esse mesmo notch. E como a construção desses smartphones, né, são sim bonitas demais da conta, mas são telefones frágeis que pode ser que caia, arranhe, quebre, né, tanto o vidro da frente quanto o vidro traseiro, ou arranhe a sua borda ali e amasse, eu vou deixar aqui embaixo o link de capinhas para você proteger o seu smartphone, vou deixar link de carregadores sem fio, várias coisas bacanas que importam no AliExpress, pessoal. E aí quando a gente passa pro processador, né, pro processamento desses smartphones, são dois smartphones top de linha, roda tudo presente na App Store, roda qualquer aplicativo, qualquer jogo disponível lá, você pode ter certeza vai rodar com máxima qualidade possível. A abertura de aplicativos, a transição entre aplicativos, os jogos, tudo roda de forma fluida. E a Apple, né, ela acabou trazendo o processador anterior para a linha 14, ou seja, os dois modelos trazem o Apple A15 Bionic na construção de 5 nanômetros. Agora, um ponto que pode pesar na escolha é que o iPhone 13 traz apenas 4 GB de RAM, já o iPhone 14 traz 6 GB de RAM. Isso aqui na prática faz um pouco sim de diferença, né? Faz bastante diferença, é 50% de RAM a mais para você que usa vários aplicativos ao mesmo tempo. Fica transitando entre aplicativos, entre jogos, aplicativos, né, de produtividade, você sai de um, entra em outro, sim, 6 GB de RAM faz diferença, e se você leva isso em consideração, o iPhone 14 pode ser uma boa pedida. Mas para o usuário comum, né, que não estressa tanto o smartphone, não usa tanto aplicativo aberto, não tem tanta necessidade de manter o aplicativo aberto em segundo plano, pode ter certeza que tanto o iPhone 13 quanto o iPhone 14 você não verá diferença. Mas sim, é uma vantagem do iPhone 14 trazer 6 GB de memória RAM. E na parte de armazenamento, os dois começam com 128 GB, ou seja, o mais básico começa com 128 GB e isso também é bacana. Dá para você, né, armazenar praticamente tudo que você precisa, fotos, vídeos, jogos, músicas, enfim, apesar que hoje em dia, né, as músicas são em plataformas digitais, mas tem pessoas que ainda gostam de armazenar no smartphone. Agora, se você é do tipo que guarda toda a sua vida dentro do smartphone, que não tira nada dali para guardar em um computador, em um outro sistema externo, né, para você ter os seus arquivos ali salvos, aí você pode pegar uma versão com memória maior, né, de 256 ou até mesmo
512, que é a maior quantidade de memória que esses smartphones trazem, né? Até 512. Então fica a escolha. Lembrando que quanto maior for a memória, maior vai ser o valor do preço. E aqui a gente está pensando na forma básica dos dois, né? 128 GB, que para mim já é o suficiente. Agora, quando a gente entra em tela, os dois smartphones trazem uma tela Super Retina XDR OLED, esses nomes interessantes que a Apple gosta de colocar, né? Para chamar a atenção, provavelmente. E os dois têm 6,1 polegadas, né? O tamanho de tela. Se você gosta de uma tela maior, já te aconselho a ir para os modelos Pro ou modelo Plus. No caso desses dois carinhas, são ótimas telas, uma ótima resolução, ótimas cores, o preto realmente é preto, a saturação ela é muito equilibrada e você consegue tirar o maior proveito dessa tela, tanto em jogos quanto nas redes sociais, né? Inclusive aqui no YouTube. E se você não é um inscrito, já te chama a se inscrever no canal e deixar aquele like aqui nesse vídeo, que isso nos ajuda bastante. E o outro detalhe é que os dois são bem parecidos, eles trazem 1 bilhão de cores, a densidade de pixel é 457, os dois trazem o Ceramic Shield para proteção contra quedas, né, riscos, arranhões, enfim, e o pico de brilho dos dois smartphones estão ali em 1200. Também trazem Dolby Vision HDR10 em sua tela, True Tone. Então assim, resumindo, é uma tela top com ótimas cores, ótima saturação e ótima fidelidade de cores. Só que as duas têm um porém, elas são apenas 60 Hz, não tem 90 nem 120 Hz. Nem no iPhone 13, nem no iPhone 14. E se você busca por isso, né, se você quer experimentar o 120 Hz ou já está vindo de um aparelho que também é 120 Hz, aconselho a ir para o modelo Pro ou ir para outra marca, né, ir para o Android, para Samsung, para Xiaomi, enfim. E já em conexão de rede telefônica, pessoal, é o seguinte, o iPhone 13, se você importar, ele virá com entrada para um chip de operadora e você também, né, terá o eSIM, que é aquele chip eletrônico. Já no caso do iPhone 14, se você comprar ele aqui no Brasil, ele também vai vir com um chip, né, uma entrada de chip para operadora e também o eSIM, né, aquele chip eletrônico. Isso aí você comprando aqui no Brasil. Agora, se você for importar esse produto, dependendo da região que você está importando, ele não vai ter entrada para o chip físico, vai ser só o chip eSIM, aquele chip eletrônico. Então, na hora de comprar, aconselho a olhar, né, a descrição do produto em qualquer plataforma que esteja comprando, para ver se ele possui essa entrada do chip físico. E os dois smartphones são 5G, quando estiver disponível na sua região, vai ter maior velocidade de navegação, então isso aí você já vai sair na frente. E já entrando na parte de câmera, tem alguns detalhes aqui que eu vou falar com vocês um pouco mais para frente, mas os dois aparelhos trazem duas câmeras traseiras, né? Uma câmera principal aí de 12 megapixels e uma grande angular de 12 megapixels também. Os dois aparelhos fazem gravação até 4K 60 frames na câmera traseira. Os dois aparelhos trazem flash também, caso você precise, só que aqui a gente vê um detalhe. A câmera principal do iPhone 13 traz um f1.6, já no iPhone 14 f1.5. O que significa isso, Diogo? Isso significa que no iPhone 14 a foto terá um pouco mais de qualidade em ambientes com pouca iluminação. A foto tende a sair um pouco mais clara, tende a sair um pouco melhor. Então sim, nesse quesito a câmera principal do iPhone 14 é um pouco melhor. Sem contar que tem alguns detalhes ali de processamento que tende a melhorar sua foto em condições de baixa iluminação. E lógico, se você é um criador de conteúdo ou precisa do smartphone para tirar fotos mais profissionais, sim, aconselho a ir no iPhone 14. Mas se você não leva tanto isso em consideração, você não é fotógrafo e não precisa de fotos assim tão extraordinárias, realmente você colocando uma do lado da outra, você não conseguir ver diferença, já vai no iPhone 13 que você vai economizar sim uma boa nota. Mas seguindo, né, as duas câmeras traseiras também tem foco automático, as duas têm estabilização de imagem, as duas trazem detecção facial, detecção de sorriso. Porém, como disse, a câmera do iPhone 14 veio mais atualizada e sim traz uma qualidade melhor aí nas suas fotos. Tanto em foto com baixa iluminação, né, ou foto à noite, os dois smartphones trazem sim boa qualidade também de imagem, tem modo noturno em ambos os smartphones e na câmera principal você não vai ficar insatisfeito com essas fotos. A grande angular também tira ótimas
ótimas fotos, tanto de dia quanto à noite, mas aqui, como a abertura ela é um pouco menor, ela tende a ser mais escura e fique atento na hora de escolher sua câmera, caso esteja em um ambiente com baixa iluminação ou esteja fazendo fotos à noite. Você vai perder um pouco de qualidade e talvez terá ali uns granulados nos cantos das suas imagens. Então sempre recomendo, né, foto à noite, baixa iluminação, utilize a câmera principal, pessoal. E aqui na frontal, né, o iPhone 14 também leva vantagem sobre o iPhone 13. Os dois trazem 12 megapixels, né? Porém, no caso do iPhone 14, a abertura é f1.9. No caso do iPhone 13, a abertura é f2.2, ou seja, um pouco mais escura. E sim, se você é criador de conteúdo e leva muito isso a sério, né? Você usa muito a sua câmera frontal, com certeza o iPhone 14 vai ser a melhor pedida. E outro detalhe, né, é o autofoco aí na câmera frontal. Toda a linha 14 traz, mas resumindo, para a maioria dos usuários, as duas câmeras estão espetacular e vai atender com certeza 90, 92, 95% das pessoas, tanto a câmera do iPhone 13 quanto a câmera do iPhone 14. E em questão de som e multimídia, os dois aparelhos trazem som estéreo, ou seja, som em cima, som embaixo, uma qualidade boa de música, né? Não é uma JBL da vida, não é uma caixa de som profissional, mas ele atende super bem. E na hora que você está consumindo conteúdo, né, em suas redes sociais ou até mesmo nos seus jogos, ele traz uma imersão bacana pelo fato de trazer aí esse som estéreo. E em conexões, infelizmente, os dois trazem entrada Lightning, ou seja, uma conexão antiga aí da Apple que provavelmente nos próximos anos ela já vai entrar para USB-C. Isso vai ser bacana demais, mas por enquanto o que temos é a conexão Lightning, tanto para o iPhone 13 quanto para o iPhone 14. Os dois aparelhos trazem Bluetooth, né? No caso do iPhone 13 é o 5.0, no caso do 14 já traz a versão 5.3, uma versão melhorada aí do Bluetooth. Já em relação ao Wi-Fi, os dois trazem, né, a mesma tecnologia Wi-Fi, trazem GPS e NFC, né, para você fazer seus pagamentos aí, cadastrar o seu cartão, muita coisa que a gente faz aqui no Brasil, né, é praticamente isso, você cadastra o seu cartão e consegue fazer pagamentos aí nas suas maquininhas, ou seja, os dois aparelhos são bem parecidos quanto a isso e não tem diferença de um para o outro. E quando a gente entra na parte de bateria, o iPhone 13, né, ele traz 3.240 mAh, enquanto o iPhone 14 traz 3.279 mAh. Ambos os aparelhos trazem velocidade de carregamento de 20 watts, né, no cabo, ou carregamento wireless sem fio, ele traz a velocidade aí de 15 watts, pessoal. Isso mesmo, os dois aparelhos têm MagSafe, tem carregamento sem fio, e essa diferença de bateria ali é muito pouca, tá, galera? Pode ser que dê um resultado final lá na frente? Pode ser. Só que lembrando que o iPhone 14 traz 6 GB de memória RAM, o iPhone 13 traz 4 GB de memória RAM. E isso se transforma em duração de bateria bem parecida ali dos dois smartphones. Lógico, como sempre fala aqui no vídeo, bateria é questão de uso, pessoa por pessoa. O meu padrão de uso é um e o seu pode ser outro. Se você é um cara que usa muito o smartphone, jogo toda hora, uso pesado, talvez ele chegue até na hora do almoço, ou talvez nem isso, ou pode ser que ele chegue até as 2 horas da tarde, vai depender muito de você. E tem pessoas que usam o smartphone só para ligação, uma rede social, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele vai chegar em casa às 6 horas da tarde, né, sair 7 da manhã, chegar às 6 horas da tarde, com 50, 60% de bateria, até 40%. Então, isso é muito individual, né, de pessoa para pessoa. Mas sim, os dois têm ótimas durações de bateria e vocês, né, vão estar bem servidos. E mais detalhes, né, talvez você fique na dúvida, tem Apple Pay, como disse, né, do NFC, tem MagSafe, que é aquele carregamento que você só encosta o carregador, né, na traseira do seu smartphone e ele cola ali como se fosse um imã, não, um imã. Isso é bacana, eu tenho vários produtos desse estilo, eu vou deixar link aqui na descrição desses modelos de carregadores sem fio. Os dois aparelhos também trazem Face ID, não teve nenhuma diferença de um por outro, ou seja, os dois smartphones são praticamente iguais, galera. E só pra gente concluir, eu vou trazer para vocês as vantagens que o iPhone 13 tem em cima do 14 e a vantagem do 14 em cima do 13. E aí você vai levar em consideração o que vai ser melhor para você. Olha só, o iPhone 13 ele é um pouco mais fino, ele tem 7,5 mm, enquanto o iPhone 14 tem 7,8. O preço, né, tá em torno de R$2.000, R$1.500 até R$3.000, dependendo do modelo de diferença do iPhone 13 para o iPhone 14. Então o preço é uma vantagem que a gente
tem que levar em consideração. Agora, o que o iPhone 14 é melhor em relação ao iPhone 13? Ele traz 6 GB de memória RAM, ele é 2 gramas mais leve, a sua câmera principal é um f1.5, ou seja, um pouco mais clara, sua bateria é de 3.279 contra 3.240 do iPhone 13, que é uma diferença ali muito pouca, e a tecnologia do Bluetooth do iPhone 14 é um pouco melhor. Então, você pode levar tudo isso em consideração na hora de fazer sua compra. Mas lembrando, a minha recomendação aqui nesse vídeo é sempre pegar o modelo, né, que é mais barato, lógico, levando em conta a qualidade, construção, enfim, várias coisas, e sim, o iPhone 13 é ainda a melhor pedida, pessoal, pode ter certeza. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, obrigado por você que chegou até aqui, até a próxima e valeu!